Na Guarujá, Fábrica do Esporte, com Carolina Corazza. Oferecimento, Peixaria Marcelo do Chico. Tradição no mercado público há mais de 50 anos. Fone 3223-2541. Café Três Corações, o sabor que apaixona. Neri Seguros, 40 anos. Seguramente uma ótima escolha. Stan Fechaduras e Cadeados, a número 1 em vendas. De volta com Fábrica do Esporte, oferecimento Neri Seguros, 40 anos, seguramente uma ótima escolha. E hoje eu tô recebendo aqui no Fábrica do Esporte, na Rádio Guarujá, a minha xará, a Carolina Esprícigo, do blog Mulheres na Pista. Carol, bem-vinda e boa tarde, e um prazer te receber aqui. Obrigada, boa tarde. É um prazer, eu tô muito feliz de vir aqui falar sobre o nosso blog, que é uma paixão da minha vida. Bom, vamos explicar primeiro o que é o blog Mulheres na Pista. Sim, o blog Mulheres na Pista, ele é uma história de amor de duas jornalistas apaixonadas por corrida, que resolveram contar para as pessoas o quanto é legal praticar esportes, o quanto é legal correr e o quanto é legal estar envolvido com esses negócios de saúde, sabe? E mostrar para as pessoas que a gente pode correr, não importa o peso que a gente tem, não importa a idade que a gente tem que começar e a gente pode fazer, sabe? Então, é isso, a gente nasceu com a ideia de contar como é que são as corridas, né? Na verdade, o início de tudo, já vou começar a falar, e daí qualquer coisa tu me interrompe. Mas o início de tudo foi assim, eu falei pro meu marido, eu preciso Estava morando em Joinville, né? Isso, morava em Joinville e trabalhava no jornal A Notícia lá em Joinville. E aí eu falei pro meu marido, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso emagrecer, mas eu não quero fazer regime, eu não quero fazer dieta, eu quero viver bem, eu quero comer direito e quero praticar um esporte. Eu achava lindo corrida, porque eu nasci em Concórdia, lá no oeste do estado, e na rua onde eu morava, passava sempre um corredor. Todos os dias ele treinava a corrida e eu achava aquilo muito legal. Uhum. E eu falava, um dia eu acho que eu quero fazer isso, sabe? E quando eu falei, bom, vou optar pelo meu esporte, eu vou optar pela corrida. Então eu já tinha 28 anos, eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Eu falei pra ele, eu vou correr. E aí eu me matriculei numa assessoria de corrida. Comecei a correr e tal, e o meu professor falou assim, Carol, vamos correr a Joinville 10K? Eu falei, como assim? Corrida de rua? Aquelas de inscrição e tudo, tipo aquelas São Silvestre? Tem número? Tipo a São Silvestre dele, isso! Eu falei, não. Daí ele assim, por quê? Eu falei, porque eu comecei a correr agora. A gente sai em fevereiro, a corrida é em abril. E ele falou assim, tenho certeza que 5 quilômetros tu consegue correr. Daí eu falei, será? Daí ele falou, sim. E eu falei, então vamos. Bem assim. E aí eu cheguei no jornal e eu trabalhava com a Fernanda, que é a minha amiga, que faz parte do blog comigo. Inclusive tá ouvindo a gente. Oi, Fer, beijo! E aí a Fernanda, eu contei pra ela, falei, Fernanda, olha só, e eu vou correr. E ela assim, e eu vou junto. Porque ela também praticava esporte, ela adora esportes, ela é inclusive fã de futebol americano. Nunca vi. E aí ela falou, eu vou com você. E eu falei, bom, então vamos. E o nosso chefe, que era o Domingos Aquino, que agora é editor aqui do Diário Catarinense, ele ouviu a nossa conversa e ele falou, o quê? Eu ouvi vocês falando que vão correr uma prova de 5 quilômetros? A gente falou, ouviu? Ele assim, então nós vamos criar um blog para falar sobre esse assunto. Contando como que vai ser a preparação e o que faz para correr, o que faz para começar a correr. Vamos fazer. O que vocês acham, meninas? A gente falou, a gente topa. E oferece para jornalista escrever sobre o que gosta. Imagina, claro, né? Que vai dar certo. E eu já estava apaixonada, imagina. E aí a gente começou. Em menos de 2 dias a gente decidiu o nome do blog, a gente criou o blog e a gente começou a postar. Primeiro mês a gente teve 5.000 acessos. E foi super legal, sabe? E aí nós estreamos na prova.
foi incrível, assim, sabe? Aquela coisa, coração batendo forte, a gente se achando as maratonistas, né? Por mais que a gente ia fazer só 5, né? E 5 quilômetros não é nem perto de uma maratona, mas a gente tava se achando, assim, meu Deus do céu, como é que vai ser essa prova, sabe? Aí a gente acordou cedo, a gente conheceu um monte de gente e foi super legal. Aquela energia que a prova tem é algo incrível, né? É incrível. Eu acho que para todos os esportes, assim, quando tu vai para uma competição, é uma energia absurda, acho que não dá pra descrever. Absurda porque as pessoas não estão ali pra competir contra as outras, né? Elas competem contra si mesmas, contra os seus próprios tempos, né? E contra as suas dores ou os seus problemas, né? Às vezes, eu sempre falo, a corrida é o meu momento de descansar. Por mais que tu canse correndo, é o meu momento de reflexão, é o meu consultório do psicólogo. Eu, às vezes, chego em casa incomodada, eu falo, ai, que saco, que dia né, ai, que dia chato. Meu marido fala assim, Carol, vai correr. Põe um tênis e vai pra rua. Aí eu pego e vou, sabe? Quando eu volto, eu tô contando piada, eu tô rindo. Ele até fica brabo daí, porque daí eu não paro de rir. Sentido, né? Ele não entende nada, mas eu entendi, tá tudo bem. E a questão do blog eu achei bem bacana, eu entrei e é bem fácil, né? Só escrever ali Mulheres na Pista que já encontra, bota no Google que já aparece na hora ali o blog das meninas. E a questão do blog é bem bacana porque vocês trocam bastante experiência ali, né? Não fala só da corrida, que o pessoal fala assim, ah não, é corrida, eu não gosto de correr, não vou nem acessar o blog. Não, tem muitas outras dicas lá. Tem super outras dicas. Na verdade a gente gosta de falar sobre corrida, mas a gente opina sobre alguns assuntos. Por exemplo, assédio, quando as meninas correm de top e correm de shortinho e que os caras mexem com a gente fala, poxa, não é assim. A mulher tem direito de usar a roupa que ela quiser. Tem respeito, né? Então a gente fala sobre isso, a gente fala sobre cuidar da saúde, a gente fala sobre cuidar da alimentação, fala sobre não sentir dor, né? Eu tive um problema recente agora em 2016, eu tive um problema no quadril, eu descobri que eu tenho um problema de quadril, né? Então, eu sentia dor, eu mancava, e aí um dia alguém falou pra mim, nossa, mas você parece a Maria das Dores. Eu falei, sabe por quê? Eu gosto tanto de correr. Ele falou, né? Porque você vive no médico. Eu falei, que eu gosto tanto de correr que eu nunca quero parar de fazer isso, né? Então, eu preciso ver o que está acontecendo e ver a dor logo no início, né? Então, eu fui ver, eu descobri que eu tinha um problema no quadril, que chama lesão labral, e eu... um problema de nascença, minha nona, né? A mãe do meu pai tinha esse problema, a minha tia também tem esse problema, e eu também tive. Então, o meu osso começou a bater, começou a gastar cartilagem e tal, comecei a doer. Então, eu fui pra fisioterapia, tive que ficar um tempo parada, né, de molho. Esse tempo que tu ficou parada, como é que foi pra ti, assim, ficar parada da corrida? Porque eu acho que quando a gente tá engatando numa coisa prazerosa, tá gostando do esporte, ou tá engatando na dieta, ou fica um tempinho parado, ou acontece algo que não consegue praticar, ou se alimentar direito, ou algo assim, já é ruim pra quem é atleta, né? Atleta de ponta, eu acho que é o momento mais complicado. Mas pra gente também faz diferença. Faz. Na verdade, assim, como eu falei, a corrida é o meu descanso. É o meu momento de descansar, é o meu momento de pensar na vida, é o meu momento de resolver os meus problemas. Então, e é um momento de desestressar. E me faz muito bem. Eu sei que me faz bem, sabe? Então, esse momento de ficar sem correr foi terrível. Eu ia pra academia, eu via todo mundo correndo, eu via o pessoal na rua, eu ia participar das provas, eu ia prestigiar as provas dos nossos parceiros que convidam a gente para participar das corridas e tudo mais. Eu não podia correr, eu tive uma crise de choro numa das provas, assim, é terrível, né? Porque além de a corrida, além de tudo isso, ela me ajudava a cuidar da minha forma física, né? Então, tu acaba que tu não pode treinar, mas a tua fome continua a mesma. E aí, tu vê o peso aumentando um pouquinho na balança e tu desespera, né? Eu tive sempre problema com a balança e eu não gostaria mais de ter, né? Então, eu sei que a corrida estava me ajudando muito. E aí, a gente entra naquela pilha. Poxa, a corrida me faz bem, eu não tô conseguindo, eu preciso comer. E a ansiedade... E fica triste, né? A gente fica triste. Então, assim, foi muito ruim pra mim. Só que eu me dediquei tanto na fisioterapia e na academia, assim, eu chegava na fisioterapia, eu ia uma vez a cada 15 dias, né?
que era um fisioterapeuta do esporte, especialista no assunto e tal, ele me filmava fazendo os exercícios e aí ele pedia para eu mostrar para minha professora da academia. E aí a professora da academia montava os treinos conforme todos os exercícios que eu podia fazer. Então, eu me dediquei demais para melhorar. Então, ele tinha falado que naquele ano de 2016 eu não ia correr nada. Eu voltei a correr entre agosto e setembro. Eu voltei a correr, mas assim, intervalando ainda, né? Mas assim, entre intervalar e não fazer nada, eu preferia intervalar. Então ele falava, você vai caminhar 3 minutos e correr 1 minuto na prova? Eu falava, eu vou. E eu fazia, sabe? Contando no relógio, assim, sempre seguindo à risca as orientações para eu poder voltar, né? Depois, o ortopedista que me acompanha, ele falou para mim, Carol, você nunca mais vai poder pensar em correr uma meia maratona. Então, essa parte eu deixo para a Fernanda, né? Que a Fernanda me representa muito bem. Mas eu falei, não tem problema. Se eu puder fazer 5 quilômetros 3 vezes por semana, já resolve a minha vida, já vai me deixar feliz da vida. Dele assim, não, mas 5 quilômetros é pouco. Ele assim, eu acho que 10 tu consegue. Eu falei, bom, então tá, vamos começar com 5. Então, assim, nesse momento eu tô pensando só em voltar, né? Fazer os meus 5 quilômetros em 30 minutos ali, que foi o tempo que o médico estabeleceu que eu tenho que correr, a 10 quilômetros por hora. E estabeleci isso, assim, até o final do ano a minha meta é essa, voltar direitinho, correr direitinho, sem dor, sendo feliz, acompanhando todos os meus amigos e participando dessas provas que são muito legais, são uma injeção de ânimo para nós. Bom, a gente vai fazer uma pausa rapidinho na nossa entrevista, a gente vai para um rápido intervalo comercial, que eu tô conversando hoje com a Carol, do blog Mulheres na Pista, e a gente tá conversando um pouco sobre essa prática do esporte, que é tão maravilhosa e saudável na vida de todo mundo. A gente já volta. Na Guarujá, Fábrica do Esporte, com Carolina Corazza. Oferecimento, Peixaria Marcelo do Chico, tradição no mercado público há mais de 50 anos. Fone 3223-2541. Café Três Corações, o sabor que apaixona. Neri Seguros, 40 anos, seguramente uma ótima escolha. Stan Fechaduras e Cadeados, a número 1 em vendas. Com Fábrica do Esporte, oferecimento Café Três Corações, o sabor que apaixona. Hoje eu tô recebendo aqui a minha xará, a Carolina Esprícigo, do blog Mulheres na Pista, que é www.mulheresnapista.com. Bem facinho. E não é só pra quem corre que tem que acessar o blog, não é só pra mulher que tem que acessar o blog. O blog é escrito Mulheres na Pista porque foi feito por 2 mulheres, mas tem dicas de tudo. Eu achei uma dica bem interessante, eu tava vasculhando o blog. Tem uma dica que é como tirar o cheiro de suor da roupa de corrida. Menina, esse é um problema sério. É um problema sério. Por mais que a gente tome banho todos os dias, por mais que a gente seja cheirosinho, que a gente passe perfume, correr faz a gente suar, não tem jeito. E conforme a gente vai usando as camisetas, elas vão suando, elas vão ficando com cheiro, né? E isso é ruim, porque aí tu se sente mal perto dos outros. E eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer um post sobre esse assunto. E aí eu fui pesquisar fontes seguras de como que a gente faz para tirar o cheiro, né? E uma dica, então, é usar o bicarbonato de sódio com o vinagre. Tem uma medida certinha lá no post, deixar de molho lá a camisa. E digo, hein, funciona. Já provou. Carol, eu tava vendo outro que era a questão do respeito na corrida, né? Na prova. Sim. A gente tem alguns probleminhas. Fala sobre você não atropelar as pessoas, você vê que você corre menos do que a outra pessoa, então você vai pro lado direito da pista, deixa a pessoa que corre mais passar pelo lado esquerdo, mesmo não cuspir água nos outros, não jogar água nos outros, não jogar o copinho no chão, né? A gente sabe que a gente precisa cuidar do meio ambiente, a gente precisa cuidar das ruas, a gente sofre com enchentes, né, nas cidades. Nos últimos dias a gente tá vendo isso, né? Porque os copinhos vão parar no lixo, nos bueiros, então assim, a gente sempre
conscientiza as pessoas, né? A rua é pública, mas naquele momento da corrida, ela é um evento privado. A gente está participando daquilo, a gente paga por aquilo. Então, a gente precisa ser um bom cidadão sempre, mas e também nesse momento, né? Então, essas dicas que a gente dá de como você ser um bom cidadão também na corrida, né? A gente precisa respeitar os outros atletas. Tem gente que corre mais que a gente, não corta à frente dos outros, sabe? É como se fosse um trânsito, né? Ali, ó. Isso. Um veículo, né? Tem que dar a seta pra passar, vai pra direita, pro não outro. para no meio da pista, pelo amor de Deus. Para no meio da pista. Sem dar seta, vai pro cantinho, vai pra calçada. Vai dar colisão. Vai pra calçada, sabe? Eu atropelei uma pessoa uma vez, porque ela parou, porque o tênis desamarrou, né? A gente tem um problema muito sério de amarrar tênis. Várias vezes os corredores não amarram direito o tênis, deixam o cadarço meio solto ali. Nos primeiros metros da corrida, o tênis desamarra. O que acontece? Para no meio da pista, só que não olha se tem gente atrás. E a menina baixou, eu tava já naquela de curtir o momento, eu atropelei a menina. E foi sem querer, eu pedi desculpas e tal, mas ela tava errada. Ela parou no meio da pista, ela não deu seta, ela não deu sinal, ela não foi pro cantinho e tal. Então, assim, essas coisas que a gente pede, justamente de respeito, né, aos atletas. A questão de não xingar, né? A gente tem um problema, às vezes. Aqui em Floripa, a gente passou por isso esses dias, quando fecharam pro Ironman, né? Poxa, tinha um aviso de 2 semanas que a pista ia ficar fechada, né? É um evento internacional, as pessoas sabem que o evento vai acontecer e os motoristas xingam a gente, sabe? Poxa, a gente tá tentando fazer o melhor para nós, a gente tá cuidando da nossa saúde, sabe? Poxa, e fora os benefícios para a cidade, né? Movimenta todo o turismo e é um turismo saudável, é um turismo que gera muito mais do que em outros eventos que acontecem e o pessoal não xinga, né? Justamente. Então, assim, eu falei sobre isso, né? Então tá dando fila, a corrida tá dando fila, então vamos proibir os turistas de virem pra cá também? Não dá, né? Então, assim, esse é um evento que é difundidíssimo, nem só é o Ironman, mas as meias maratonas, a maratona mesmo, são eventos que são essenciais para as pessoas gostam, trazem turistas do Brasil inteiro para cá, então eles precisam ser incentivados. O que a gente precisa é a colaboração dos motoristas, então, sabe que vai ter trânsito, sai mais cedo ou não sai, sabe, ou pega carona, a gente faz isso quando tem o jogo de futebol. Eu não curto futebol, mas a gente se programa quando tem jogo, para não passar perto do estádio, ou para passar antes, ou para passar depois. Tudo é questão de se programar, né? E respeitar a opção do outro também. Tem justamente, muito disso, né? Sabe? Não é porque tu não gosta de correr que a cidade não vai promover um evento de corrida. Né? Respeito ao próximo. E falando do blog, falando dos posts, falando disso tudo, o que eu achei mais bacana assim na ideia do blog, que foi o que a gente estava até conversando antes, é que ele não é feito para atletas de ponta. Claro que eles podem acessar, fiquem à vontade todos. mas o intuito é mostrar para as pessoas que são mães, como tu é mãe agora, recente, bebezinho de 4 meses, como grávidas, como pessoas que têm 2, 3 empregos, como estudantes, como qualquer pessoa que dá de encaixar um tempo para a prática do exercício físico. Justamente, assim, sempre quando eu e a Fernanda a gente senta para falar sobre o blog, a gente fala, sabe, Fer, a gente precisa incentivar as pessoas e mostrar para elas que a gente pode ser mãe de cachorro, mãe de criança, a gente pode cuidar da casa, a gente pode lavar a roupa, limpar a casa, a gente pode ir no mercado, mas a gente precisa cuidar da nossa saúde, sabe? E a gente tem que começar de alguma maneira. Então, assim, obviamente, assim, uma coisa também, a gente não tem o intuito de ser musa fitness, não é esse o caso, né? A gente quer mostrar para as pessoas que elas podem. Então, assim, algumas vezes eu tenho uns amigos que falam, Carol, eu queria ser igual a você, eu queria correr igual a você. Eu falo, então vamos. E elas falam, tá, então vamos. Sabe? E é muito legal, porque a gente vê as pessoas começando a gostar do que você gosta, né? Os meus sobrinhos também, eu tento incentivá-los a correr. O presente para eles é inscrição de corrida
corrida, kids, e eles participam, eles adoram. E então a ideia é essa mesmo, é mostrar que você pode, sabe, tirar um tempinho. Tu não precisa tirar 3 horas para correr. Tu pode, no início, tirar 10 minutos, né? Tirar 20 minutos, tirar meia hora. Porque tu vai pegando gosto, tu vai querendo mais tempo nisso, né? E tu vai se organizando para isso. Tu faz a tua vida programada para ter a prática do exercício físico dentro do dia. Isso mesmo. E assim, obviamente, começar é difícil. Não é fácil começar. Eu sempre, quando o Juliano, que é o meu professor, ele falou, Carol, você vai correr 5 quilômetros em um mês, até abril? Eu falei que eu não ia. Né? Eu falei, Juliano, eu não corro 200 metros. E ele falou, você vai correr 5 quilômetros. E eu acreditei nele, e eu fui fazendo os treinos. Então, assim, obviamente que eu não comecei correndo 5 quilômetros, eu comecei correndo 200 metros. Então, era uma pista, né, de corrida, e eu treinava, então. Era uma pista de corrida que ficava em volta de um campo de futebol. Então, a pista tinha 400 metros. Eu corria 100, caminhava 100, 100 e 100. Corria 100, 100, e aí eu caminhava os outros 300 metros. A primeira semana, a primeira aula foi assim. Eu olhei e falei, meu Deus, né? Não é tão difícil. Mas será que eu vou ficar fazendo isso por muito tempo? E aí, na segunda semana, eu já aumentei. Eu corria 100, caminhava 100, corria 100 e caminhava 100. Então, eu já estava correndo 200 metros. Até o corpo se acostumar. Mas não foi fácil. Doía, né? Os músculos todos que a gente não imaginava que tinha, eles começam a doer porque tu está se mexendo e tudo mais. Mas é gostoso, sabe? Tu tá vendo a tua evolução, tu tá vendo que cada vez mais o teu corpo tá acostumando. E eu acho legal que é a questão de se desafiar, né? Isso. É aquilo, não, eu não consigo. Mas se tu tem alguém que te coloca pra cima e te ajuda a acreditar que tu consegue, assim como o blog tem muita força nisso, né? De mostrar com as experiências que é possível qualquer um. Tu falou, né, que tu ficou lesionada, tá voltando agora com uma lesão no quadril e tudo mais. E tu consegue se adaptar. Eu não vou correr 5 quilômetros em 25 minutos. Não, eu só posso correr em 30. Bom, mas eu vou correr em 30. Por que não? Porque correr é a melhor coisa que tem pra mim, né? Correr é a minha alegria. Então, né, quando a gente fala de esporte, correr é a minha alegria. Então, eu vou fazer isso pra eu poder fazer, né? E eu me desafio. Então, vai ser legal, vai ser bom, eu tenho certeza disso. Isso que a gente fala também de incentivar as pessoas, essa semana eu tô muito feliz. Essa semana eu fiz a minha inscrição pra corrida do Costão do Santinho, né? Aqui vai acontecer à noite, né? Isso, a Night Run do Costão do Santinho. Então, a minha inscrição tá feita. E aí, eu abri a porta do meu apartamento, porque eu ia sair, sei lá, e eu encontrei minha vizinha do lado dela, assim, que tá toda sorridente aí. Eu falei, eu acabei de fazer minha inscrição pra Night Run do Costão. Vamos? Daí ela olhou pra mim assim, sei. Daí eu falei, então tá. E aí, no outro dia, ela veio conversar comigo, Carol, tu acha que eu consigo fazer essa prova? Eu falei, acho que sim, né? Tu vai pra academia, tu treina bastante e tal. Ela tá fazendo bike também e tal, andando de bike por aí. Eu falei, eu acho que tu consegue. Dela assim, tu acha que eu posso correr do teu lado? Eu falei, pode. Dela assim, então eu vou fazer minha inscrição. Ela fez na hora, sabe? E isso que é muito legal, assim, tu vê as pessoas sendo incentivadas pelo amor que tu tem. Elas enxergam o amor que tu sente pelo esporte e elas acham que elas também podem sentir isso, né? Contagiar os outros, Contagiar né? os outros. Bacana. E uma coisa que a gente estava falando que é muito importante, que eu sempre falo aqui no Fábrica do Esporte, é a questão de sempre ter um educador físico junto, né? Ninguém vai sair correndo 5 quilômetros sozinho, sem nenhuma indicação, porque vai que descobre que tem uma lesão, vai que se machuca grave, né? E tudo mais. Quais os conselhos que as mulheres na pista dá para quem quer começar a prática de um exercício físico? Isso, na verdade a gente sempre conversa com as pessoas, né? Quando a gente tem uns amigos que falam, olha, eu quero começar a correr, o que eu faço, quais os primeiros passos, a gente sempre fala, olha, procura uma assessoria esportiva. Aqui em Florianópolis, que eu sei, a gente tem mais de 40 assessorias, né? Tem muitas. O nosso blog, ele é voltado para as provas de todo o estado, mas a gente dá um enfoque aqui na grande Florianópolis e em Joinville também, né? A gente tem assessoria lá e a gente
aqui em Floripa tem um monte, então assim, a gente fala, procura uma assessoria É só na Beira-Mar, na Beira-Mar Norte, na Beira-Mar do Estreito, do continente, todas têm, né? Então, as assessorias estão sempre lá, fala com o professor, fala das suas metas, veja se o treino dele se encaixa, né, com a tua rotina, os teus horários. Também é legal ir para o médico, veja se o teu coração está bem, né? Se ele vai te liberar. Faz alguns exames, assim. Eu fiz isso quando eu fui correr, porque eu acho importante. A gente não sabe se a gente tem problema de saúde, né? Então, é legal a gente saber se o nosso coração tá bonzinho, né? Vai no cardiologista lá, pede para ele fazer um exame, é um exame rápido, né? E faz isso. Que mais que eu tinha pensado? Mas assim... o exercício, a musculação também. Não foge da musculação. Eu não sou uma fãzata de musculação. Não somos. Não sou uma fã de musculação. Eu acho que tem gente que gosta e sinto muito orgulho dessas pessoas que gostam, mas eu faço por obrigação mesmo, porque a corrida me exige, né? Mas eu vou todos os dias pra academia. Todos os dias eu vou. Antes do meu bebê nascer, eu ia mais, né? Obviamente, eu ia 5 vezes por semana, né? E aí fazia a corrida também durante 2 dias e mais um fim de semana, né? Normalmente tem corrida. A gente geralmente tem corrida todo fim de semana, então é muito legal. Então a gente fazia. Outra dica: correr todo dia não é saudável, né? Tem gente que começa a correr e gosta tanto. Acha que é todo dia que se corre. Acha que tem que correr todos os dias 10, 15 quilômetros. Não, isso machuca, gente. Por isso que precisa ter um profissional perto de ti. O profissional vai dizer, não corre todos os dias. Não, e outra coisa que o profissional dá, o educador físico, é essencial, é porque as pessoas acham que, eu vou começar a correr, então eu vou começar a correr 2 quilômetros. Amanhã eu vou correr 5. E daí fica naquele 5 no mesmo ritmo, só que assim a pessoa não evolui, né? Sim, não evolui. Por isso que tem um educador físico, por isso é feito uma planilha de treino, por isso é feito tudo individualizado. Isso. Pra ter uma evolução nas coisas. Isso, porque assim, você precisa aumentar a distância, né? Se esse é teu objetivo, sim, você precisa. Mas você também precisa aumentar a velocidade. Para aumentar a velocidade, tem que fazer treino de tiro, pro teu organismo se acostumar a correr mais rápido. Então, é por isso que a gente precisa de um profissional perto, sabe? Então, assim, as dicas que a gente sempre dá, sim, é legal correr? Sim, é legal. É fácil correr? Não é, mas a gente consegue aprender. Só que assim, precisa ter o profissional perto, não é só colocar um tênis e sair pra rua, não é, infelizmente não é. A gente precisa ter um acompanhamento pra gente não se machucar, inclusive pra gente saber que sim, a gente gosta. Inclusive uma história que eu ouvi do meu ortopedista, né? Ele é triatleta, e ele falou assim pra mim, você sabe, Carol, por que as pessoas viram triatletas? Eu falei, não. Ele assim, porque elas gostam tanto de correr que elas correm todos os dias longas distâncias. E o que acontece? Elas se machucam. E aí, como elas não conseguem ficar sem praticar esporte, sem essa endorfina, elas começam a praticar a bike. E elas começam a praticar a natação. E aí elas viram triatletas. Vai alternando. Né? Uhum. Porque elas precisam alternar o esporte. Ele falou isso, ele é um triatleta, ele se machucou. Mas assim, o que eu digo assim, obviamente é legal ser triatleta, mas tu pode fazer isso sem se machucar, né? Não precisa ter essa experiência ruim antes, né? Começa a fazer a corrida, vai devagar, vai aos poucos, treina 3 vezes por semana, faz outros esportes nos outros dias, joga vôlei, joga dominó, qualquer coisa. Só não deixa de cuidar da saúde, né? Cuidar da saúde, da alimentação. É isso mesmo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo aqui no Fábrica do Esporte. Eu tô conversando hoje com a Carol do blog Mulheres na Pista, mas já a gente volta. Na Guarujá, Fábrica do Esporte, com Carolina Corazza. Oferecimento, Peixaria Marcelo do Chico, tradição no mercado público há mais de 50 anos. Fone 3223-2541. Café Três Corações, o sabor que apaixona. Neri Seguros, 40 anos, seguramente uma ótima escolha. Stan Fechaduras e Cadeados, a número 1 em vendas. Estamos de volta
volta com Fábrica do Esporte, oferecimento Stan, fechaduras e cadeados, a marca líder de mercado. E hoje eu tô batendo um papo muito bacana, assim, uma coisa, aquele assunto pra ficar tomando café a tarde inteira, comendo um bolinho, essas coisas lá. Esse que é o problema, né? A gente fala que a gente gosta, né? Ai, eu não paro de falar. Aí não para, eu tô recebendo a Carol, a minha xará, que é do blog Mulheres na Pista, que junto com a Fernanda e a Gabriela montaram esse blog pra contar um pouquinho sobre a prática do exercício físico, sobre como treinar, alimentação, agendas de prova, tem tudo isso tem no blog também. E falando sobre o treino, a prática do exercício físico, ter uma vida saudável dentro de uma vida agitada, seja sendo dona de casa, seja com filhos, com trabalho ou um homem, também todo mundo pode acessar o site, ver ali que tem várias dicas e todo mundo deve sim ter uma prática de exercício físico constante, né, para melhorar na saúde. Carol, quantas corridas tu já fez? Olha, desde que eu comecei em 2011, eu devo estar em 70 corridas mais ou menos, assim. 70 corridas? Mais ou menos, Dá pra dizer qual foi a mais emocionante? Acho que a primeira foi muito legal. Acho que a primeira tem uma energia muito incrível, né? A primeira prova para qualquer prática de esportes, porque é a tua estreia naquilo, né? Foi muito legal, assim, porque tu não sabia como é que ia ser, né? Tu não sabia se tu era capaz. Por mais que tu já tivesse feito no treino aqueles 5 quilômetros, tu fala, será que eu vou conseguir? Mas e será que eu vou saber colocar o chip no pé? E o número de peito? Gente, eu vou ser uma atleta. Por mais que eu vou ser uma atleta amadora, sabe? E aquele coração batendo, aquele negócio deu a largada, e aí tu, sabe? Todo mundo correndo junto contigo, tu fala, meu Deus, será que eu vou conseguir? Sabe? É uma emoção muito grande. Aquela foi muito boa. A ação silvestre que a gente foi. Em 2016, reunimos um grupo de 12 amigos para ir para lá, né? Fizemos camiseta estilizada, tudo das mulheres na pista, foi muito legal. Fomos na prova, a largada da corrida é incrível, a gente demorou 15 minutos para passar no pórtico de largada. Então, assim, foi incrível. Aquele momento, a gente caminhava e chorava. Eu e a Fernanda, a gente chorava. Foi lindo. Assim, a prova em si, depois, ela foi um pouco traumática, porque faltou água para os corredores e tal. Então, vocês devem ter acompanhado as polêmicas da edição desse ano passado também, né? Mas, assim, no fim, a prova também foi linda, sabe? Na verdade, toda prova é um pouquinho especial, né? Acho que toda prova é um desafio a mais, né? Porque, assim, a estreia é a estreia. Aí, na prova seguinte, tu quer melhorar o tempo da estreia. Na outra, tu quer... E acho que tudo tem isso, né? Uma prova também que eu achei incrível foi a minha prova de estreia nos 10 quilômetros. Assim, eu sempre ouvi muito conselho, né? Carol, quando for estrear na prova de 10 quilômetros, não faz uma prova que seja 5 quilômetros 2 voltas. Porque aí tu vai decepcionar, tu vai ficar vendo sempre o mesmo cenário, não vai ser bom. Então eu escolhi uma prova em Balneário Camboriú, que é a Balneário Camboriú 10K, uma prova na beira da praia, vai 5 quilômetros e volta 5 quilômetros. Então foi muito legal, não teve que dar 4 voltas, não teve que passar 2 vezes no mesmo lugar, né? Quer dizer, passou uma vez na ida, uma na volta, mas foi muito legal, tu correu muito, eu me sentia a Mulher Maravilha, assim, eu falava, eu sou foda. É o palavrão. Eu sou muito boa. Eu sou muito boa. Eu corro. Eu corro, gente. Acho que essa sensação que o esporte proporciona pra gente, pra todo mundo que pratica algo, e acho que isso acaba motivando a quem ainda não pratica, essa sensação, né, de se desafiar, de vencer os obstáculos, de se admirar, né, ter orgulho do que tu faz. E ver que as pessoas enxergam esse amor que tu tem e que elas querem ser como você. Eu conto a história. A minha irmã mais nova, ela começou a correr por minha causa. O meu cunhado, que é o marido dela, começou a correr por causa da minha irmã, que começou a correr por minha causa. O meu cunhado mais velho, que é irmão do meu cunhado mais novo, aquela história de família, ele começou a correr por causa do meu cunhado, por causa da minha irmã, que começou a correr por minha causa. Então, assim, os meus sobrinhos estão correndo por minha causa. O meu marido, ele participa de algumas provas por minha causa. E eu acho isso muito legal, sabe? Eu tenho vários amigos que começaram a correr. A Letícia, que é minha vizinha também, começou a correr por minha causa, sabe?
E eu acho isso muito legal, eu me sinto muito feliz. E assim, se eu puder incentivar o meu filho, que acabou de nascer, a fazer isso também, a correr, a cuidar da saúde dele, ele não precisa ser um corredor de rua, ele não precisa ser um atleta profissional, não precisa. Ele precisa cuidar da saúde dele. Se eu puder incentivar o meu filho a ter amor por um esporte, a ter amor por um esporte, seja ele qual for, eu vou ficar feliz, eu já terei cumprido o meu papel aqui na Terra, sabe? Porque é muito bom, é muito bom. Isso é muito bacana. Então, todo mundo que quiser acessar, quiser saber mais das curiosidades, saber sobre a vida das meninas, da Carol e da Fernanda, é só entrar no blog, é mulheresnapista.com, é bem facinho. Tem todas as redes sociais também. Tem Instagram, Facebook, Twitter também, tem tudo, né? E tem lá a agenda de corrida, tem as dicas de saúde, dica de como correr, dica de limpar a roupa ali, na corrida, tem tudo. Dica de como lavar o tênis, tem dicas de próximas provas, a gente agora vai lançar, deve entrar entre hoje à noite e amanhã, um post também sobre todas as corridas de janeiro. A nossa agenda de corridas em Santa Catarina começa agora dia 14, então todo dia 1º, a ideia todo dia 1º é lançar as corridas do mês, né, para os corredores ficarem antenados, tem inscrições abertas. A gente faz posts sobre as inscrições abertas, entregas de kits, geralmente das provas que a gente vai participar, né, mas fala sobre as corridas que estão com inscrições abertas e fala sobre como foi a prova. Então a gente conta pontos positivos, pontos também, negativos. Então. Essa prova é legal, essa prova não foi legal. Essa prova, como da São Silvestre, eu falei, essa prova vocês não me convidem mais. Me faltou água, né? Mas assim, a gente viu que os organizadores já tomaram algumas atitudes, melhoraram. Provas que são boas, a gente fala, gente, participa dessa prova porque os organizadores respeitam os atletas, né? A gente precisa também ser respeitado. Como a gente precisa respeitar o meio ambiente, como a gente precisa respeitar a nossa cidade, como a gente precisa respeitar o nosso corpo, a gente também precisa ser respeitado. Então, os organizadores de corrida também precisam respeitar a gente. E é muito legal, porque a gente sabe, a gente incentiva também os nossos amigos, os nossos leitores a participarem das corridas que respeitam os atletas. Bom, isso é muito bacana. É bacana saber que dá para fazer a corrida, não tem que pensar em tempo, tem que pensar em si, tem que se desafiar, tem que ser feliz fazendo o exercício físico. Carol, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo blog, adorei tua companhia aqui obrigada. Esporte. As portas estão abertas e muito obrigada. Muito obrigada, eu adorei, quero voltar, viu? Vou dizer, hein, minha estreia agora em 2017, junto com todos os nossos amigos das Mulheres na Pista, dia 27 de janeiro, agora no Costão do Santinho Night Run do Costão do Santinho. Estaremos lá. Tenho os meus objetivos agora para esse ano, finalizar uma prova de 5K em 30 minutos. E me acompanhem aí. Essa semana também vai entrar o post, já acabou o recesso, então vamos voltar para a dieta direitinho. Vamos deixar o filho em casa com o papai pra gente sair para treinar. E vamos correr e vamos ser felizes, gente. Bom, muito obrigada pela audiência. Esse foi o Fábrica do Esporte de hoje. Comigo, Carolina Corazza, na mesa de som e nas gravações, Pierre Buchmann. Oferecimento Peixaria Marcelo do Chico, ponto certo do pescado em Florianópolis. Produtos de primeira dentro do mercado público, Box 27. Telefone 3223-2541. Neris Seguros, 40 anos, seguramente uma ótima escolha. Stan Fechaduras e Cadeados, a marca líder de mercado. Academia Better You, você melhor. E Café Três Corações, o sabor que apaixona. Fábrica do Esporte. Notícias, entrevistas e comentários passando a limpo o esporte. Fábrica do Esporte.